Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, dia de silêncio, jejum, oração, abstenção de carne, recolhimento interior. E para nos ajudar nesse propósito, o Evangelho é perfeito. Hoje Jesus demora um pouquinho ali, dialogando com o coração humano e nos fazendo perceber que enquanto a nossa fé ainda tiver retorno, ou seja, enquanto ela não contemplou uma verdade que ainda não pode ser desfeita, sabe? Enquanto ela não mudou nossa métrica, nossos parâmetros, escolhas, não tomou conta de nossa vontade, de nossa inteligência de maneira madura, completa e irremediável, heróica, triunfante, ela ainda pode dar errado, sabe? Enquanto ela não for madura, alguém ainda pode roubar, abafar, aniquilar, destroçar de alguma maneira. Então, até que a nossa fé seja madura, é necessário que a gente entenda, né? Compreenda de maneira bem racional, bem simples. Se não for para assumir alguma coisa que eu não possa remediar, que eu não possa interromper, cujo fluxo eu não quero estancar, cuja entrega eu não quero abortar, cuja vida eu não quero extinguir, enquanto não for um compromisso assim, forte, vivo, íntegro, violento até, né? Agressivo até. Enquanto não for isso, não é santificante, não se pode chamar ainda de amor, não se pode chamar ainda de maduro, não se pode chamar ainda de salvífico. É isso. Porque Jesus tem mostrado para nós, com sua vida, com sua palavra, com sua doutrina, que a decisão dele em nos salvar é irremediável. Ninguém jamais conseguiria nem sequer propor para Jesus o seguinte: abandone a cruz, deixe o Calvário, né? Não perdoe, não ame, não pregue, não resgate, não cure. Se bem que Satanás certamente propôs tais coisas, né, no deserto, porque não compreendia Jesus. Não acreditava que a misericórdia de Deus era tão grande assim. Por isso ele propôs para Jesus coisas muito supérfluas em vez de seguir o seu coração, né? Ele propôs o ter, o ser e o poder. Propôs para Jesus as concupiscências que Satanás conhece de maneira tão própria, tão particular. Mas a decisão de Jesus em resgatar todo homem é irremediável. Será que nós, né, chegaremos a Cristo, que é tão irremediável em sua resolução, se nós mesmos não formos? Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos convença por meio desse Evangelho que a decisão para a santidade precisa ser irrevogável. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. E vos pedimos a graça, Senhor Jesus, de nos posicionar melhor diante da fé, da graça, do amor, da misericórdia, da palavra que anuncia o nosso coração. Estamos agora em um período eminente em nosso país, em que as pessoas vão viver uma festa tenebrosa, terrível, enfim, de despropósito. O Carnaval, Senhor, a festa da carne, é como uma antecipação do fim do mundo. Só que já estamos em um tempo em que as propostas do Carnaval já são cotidianas, já são ordinárias. Ou seja, descompromisso, prazer desenfreado, falta de compromisso, de responsabilidade e corações forjados de maneira tão míope, tão cega, tão hedonista, tão materialista, tão tacanha, tão simplória, tão concupiscente. É como se forjasse homens e mulheres
molengas em seu caráter. Por isso, Senhor Jesus, o homem ouviu demais as tentações proferidas, inicialmente no jardim do Éden e posteriormente no deserto aos vossos ouvidos. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de nesse carnaval termos os nossos ouvidos cerrados, fechados, de toda essa calúnia e mentira. O mundo hoje acredita mesmo que vós, nosso Senhor, nosso Deus, seja mau e que Satanás seja humano, sensível, tocante. É triste, Senhor Jesus, revelar isso, mas é o sentimento de mundo que se percebe, seja na celebração vigente, seja no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Dai-nos então um espírito diferente, Senhor Jesus, que a vossa graça nesses dias, hoje, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e em toda a quaresma, resguardem a resolução firme que o homem pode ter em sua vida de vos amar, de vos desejar, de vos perseguir, e essas decisões sejam irrevogáveis, inadiáveis e que também não exista um período de hiato no qual o homem esqueça o seu verdadeiro propósito. Te pedimos isso por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, sempre prudente, e de São José, sempre vitorioso, casto, justo e bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje está narrado em Marcos 10, versículos de 1 a 12. E diz assim: antes de falar sobre o Evangelho, também queria convidar vocês para nesses dias participarmos meio que de um retiro espiritual, né? Eu não vou estar em retiro presencial, físico, apesar de ter sido convidado para fazer algumas palestras em retiros, né? Que eu encorajo, se você tiver disponibilidade do trabalho e tudo mais, né? Para ir, para se recolher, para se retirar e rezar. Como eu não tenho essa oportunidade, eu te convido para estarmos aqui em retiro. Então hoje mesmo, depois dessa reflexão, passarei para vocês o itinerário de oração desse dia, né? A participação da Santa Missa. E em todos os dias do Carnaval estarei então aqui também. Então no sábado, no domingo, o que não é habitual para nós, né? Farei os vídeos da reflexão e direi para vocês, né, que exercícios poderíamos praticar em cada um desses dias, tá certo? E de toda maneira, recomendo a vocês estarem em silêncio, recolhidos. Se você tiver a oportunidade, passa aí para bem longe dos grandes centros, né? E reforçar propósitos de conversão para a quaresma, melhor que o faça, né? Mas vamos lá então ao Evangelho desse dia. Diz assim, ó: naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido a um homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e desperdi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério.
Ora, meus irmãos, qual seria a chave de leitura para esse evangelho? É justamente imaginar e, na verdade, ter essa certeza que Jesus também desposou-se, né? Ele casou-se também, fez compromissos, fez votos eternos, como um matrimônio espiritual com a sua noiva, a igreja. Noiva essa que ele conheceu, amou, dirigiu sua palavra, educou, ensinou, corrigiu, nutriu e agora, né, com o seu sacrifício, desposaria tal noiva por meio de suas núpcias, por meio da cruz de seu sacrifício, que é o seu leito nupcial, no qual Jesus dá seu corpo, dá seu sangue, dá tudo de si, todos os bens espirituais, Deus, né, dá à sua igreja. Jesus lança esse compromisso de maneira firme e até institucional, né, a ponto de tornar sacramento o batismo, a doação de seu espírito, né, como no crisma, a confissão, a comunhão de seu corpo e de seu sangue, para a redenção dos homens e para a ressurreição dessa mesma noiva, que igualmente com Cristo é crucificada, né? A igreja sofrerá o abandono, o escárnio, será depredada de dentro para fora e de fora para dentro, enfim. Mas as forças do inferno jamais prevalecerão contra ela, conforme a promessa do próprio Cristo, e ela também experimentará ressurreição, né? Então, o que acontece? Se fala com propriedade. Jesus fala aqui com propriedade sobre o compromisso que se faz eterno. Então, veja, Jesus chega diante de homens até bem ilustres, né? São os fariseus e depois seus discípulos, então não eram pessoas leigas, eram pessoas de grande e firme decisão, de vivência de fé bem assídua. E perguntam para Jesus uma pergunta que guarda uma grande desculpa, mas o desejo deles era aprisionar Jesus em uma armadilha. O homem que não tem firme seu propósito, ele está sempre ou caindo numa armadilha ou ele mesmo está propondo armadilhas. Mas geralmente o homem que é fraco em seus propósitos nunca está, né, realmente pronto para ter firmeza, né, própria mesmo diante de uma contradição ou da necessidade de um retorno, de um arrependimento, de uma conversão, de mudar. É isso que torna o homem realmente forte. É quando ele permite as mudanças que o Senhor vai promovendo em sua vida. Seu coração está aberto, ele realmente aprende, cresce. Então, ele nasce um bebezinho, mas ele depois se torna criança, abandonando a sua primeira infância. Depois ele se torna adolescente, abandonando a segunda infância. Depois ele torna-se adulto, abandonando a adolescência. Depois ele torna-se sábio, um ancião generoso, virtuoso, abandonando a vida adulta. E ele parte para a santidade depois de uma vida ditosa, abandonando a vida terrena. É simples assim. Mas estavam aqui querendo armar para Jesus uma armadilha. Só que Jesus fala com propriedade. Então imagina, né? O Senhor, nosso mestre, né? Esse nascido da Virgem Maria, educado por ela e por São José, firme, decidido, sábio, cresceu em graça, em sabedoria, com a firme decisão, né, de salvar o mundo, de fazer a vontade do Pai. É tanto o amor de Jesus, que até mesmo na sua paixão, hoje meditada por nós, né, nessa sexta-feira, para nos ajudar em nossa conversão, é tanto o amor de Jesus e a sua firmeza, que o Senhor jamais experimentou, por exemplo, distância, né, de Deus ou o silêncio do Pai. A comunhão era sempre efetiva porque não há pecado ali, né? Mas ele conviveu muito com o homem e percebeu a desolação deste homem, o tanto que o pecado realmente afeta a sua razão, arrefece as virtudes, arrefece a caridade, o amor.
invalida tantas obras que poderiam ser grandiosas se fossem dadas a Deus, né? Então, Jesus conviveu com essas coisas todas. Mas a decisão de Jesus é tão grande por Deus, pelo amor, pela verdade, pela cruz, que ele chega até mesmo, né, a abraçar essa cruz. Tenha certeza que ali naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, né, pagando, sofrendo os pecados que nós cometemos, ele sentiu, por causa desse mesmo pecado, aquela distância, a nossa desolação, a nossa saudade, a nossa dor, a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de clareza, né? E ele sentiu em seu coração: meu Pai, como é duro ser como eles são. Como é horrível ter no peito um pedregulho e não um coração de carne. Perdoar-lhes, porque eles realmente não sabem o que fazem. E Jesus, firme ainda nessa decisão: mas eu os amo. Por eles, meu Pai, por eles, meu Pai, por eles. Eu me entrego, eu me dou, eu estou aqui. Eu não desisto, né? Eu os amo. Eles são motivo da minha glória, do meu amor, da minha paz, do meu consolo. Mesmo em meio aos tormentos, a tantas dores, eu abraço essa cruz. E Jesus a carregava ali até o Calvário, vertendo seu sangue, sendo humilhado, sendo maltratado, cuspido. Algo que hoje é comum ainda em nosso tempo. O cristianismo, apesar de ser a base de toda a nossa civilização, de todo o direito, de toda constituição, de toda a arte, de tudo que é belo, é insuperável. Cristo é insuperável, nada supera seu amor, nada, nada, nada. Nada é mais belo, nada é mais forte, nada é mais contundente. Nada abraçou tanto a nossa condição e a redimiu contra o pecado e contra a morte. Nada é tão bonito, nada é tão forte, nada se equipara a Cristo, nada. Mas hoje, o nosso tempo, a nossa civilização descredita, né? Humilha, ri, titubeia, ou ainda, de maneira mais grosseira ainda, né? Profana, ri, debocha, critica, né? Enfim, ainda crucifica o Senhor. Isso mostra, na verdade, uma certa canalice, uma certa ordinariedade, uma certa baixeza, uma certa crueldade terrível, terrível. E esse escárnio, tenha certeza, se repetirá nesse carnaval. Eu não quero nem ver as imagens. Eu não quero nem ver o que se faz, né? No nosso país, o contexto para todo essa terrível tragédia, né, se repete de maneira cotidiana, no dia a dia mesmo. E até mesmo o carnavalesco, né, que saiu nos telejornais esses dias, afirmando que os terreiros, né, as macumbas são interrompidas porque os espíritos estão soltos nas ruas e ali é o local de sua profanação, de seu sacrilégio, de seu escárnio contra Cristo, né? Então, ele dizia que a batucada é realmente um ato religioso, né? Mas é algo que exalta isso do homem, não a virtude, não o bem, não a luta contra o pecado, mas o hedonismo, o escárnio. E isso não só em nosso país, em todas as outras culturas e civilizações existem, né, essas razões espirituais, né, em deuses pagãos, profanos. Creia, né, saiba, nem toda religião é boa, nem toda religião prega a verdade, né? Mas Cristo é crucificado todos os anos pelo escárnio de muitas pessoas desalmadas, né? Enfim. Mas a sua resolução é contínua. Ele quer redimir a todos nós. Ele sabe o tanto que a gente não vê, né? Nem um palmo à frente do nosso nariz. A gente não percebe isso. O homem está doído, de coração quebrado,
Por isso ele vai e se entrega aos prazeres mais rebaixados, sem perceber que não é mais um homem ali, mas tornou-se um bicho adestrado por seus prazeres. E é esse tipo de bicho que chega para Jesus e pergunta: é possível o divórcio? Perguntar para Jesus, que é um homem tão decidido, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor, seria a mesma coisa que perguntar: Senhor, eu posso divorciar? E da mesma maneira o Senhor pode abdicar da cruz, do Calvário, do escárnio, de dar a nós o vosso sangue, vosso Espírito, de entrar em núpcias com a Santa Igreja, de desposá-la e dar a ela todos os sacramentos para a vida e para o bem dos homens? Façamos isso, façamos divórcio todos nós? Que tal então eu não participar da missa, não participar de nada, não crer mais nos sacramentos, não crer no Espírito Santo, não crer na oração, não crer em nada, eu abdico da fé, o Senhor abdica de me salvar e todos vamos para o carnaval, pular e assim vai. Chega a doer aqui dentro esse tipo de proposta. Mas é isso que o mundo propõe: tornar o cristianismo inócuo e tornar os homens cegos. E Jesus, com muita delicadeza, vai recordando ao final: isso só foi possível lá atrás por Moisés por causa da dureza do vosso coração, porque vocês não enxergam, vocês não sabem, estão impedidos do pecado, dos prazeres, do erro. Mas não é assim que Deus quer. Então Jesus é bem claro com os homens. E se a gente insistir no erro, Jesus fala: para esse tipo de erro, a falta de compromisso com a fé, com o amor, enquanto vocês pensarem em voltar atrás, isso terá nome. Isso chama-se adultério. Não adulteremos o nosso coração. A geração em que Jesus conviveu ali era uma geração considerada por ele adúltera. A nossa será a mesma? Nenhum homem, nenhuma mulher pode se levantar para dizer: eu serei fiel, eu serei feliz, eu estou ao teu lado, até o fim da minha vida, dos tempos, até quando o Senhor desejar, eu estarei ao vosso lado. Eu vos amo, vos adoro, eu estarei sempre a defender o teu coração misericordioso, que deu a mim a oportunidade da vida e de uma vida em abundância. Hoje, para fazer isso, para mostrar o teu compromisso, não com o adultério, mas com a vida, eu te convidaria a isso. Faça esse retiro comigo, entre no silêncio, rezemos no dia de hoje. Às 3 horas, rezemos o texto da misericórdia. Às 18, o texto mariano. Às 19, participemos da Santa Missa, comunguemos as intenções das almas do purgatório, da Santa Igreja, pela saúde do Santo Padre o Papa, pela sua plena recuperação, pelas famílias, pelas virtudes, pelos sacramentos. Deus abençoe você, tenhamos um santo retiro. Um abraço.